gostaria que vocês tivessem atenção à gravidade do que está aí. Porque há uma tentativa de transformar o que aconteceu no 8 de janeiro e tudo o que precedeu o 8 de janeiro em algo feito por pessoas desavisadas. Este é um policial federal que foi preso em novembro do ano passado, às vésperas do G20, o encontro que reúne os líderes, presidentes e primeiros ministros das 20 maiores economias do mundo. Ele estava lá. Ele repassava informações sobre o itinerário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos integrantes desse núcleo golpista. Ele não poupa e não mede as palavras. Ele confirma, de viva voz, que o golpe não aconteceu porque o exército não aderiu. E que, sim, o comandante da Marinha, de ocasião, aderiu à trama golpista. Ele fala em cortar a cabeça de integrantes do Supremo Tribunal Federal e em matar meio mundo. Eu vou pedir para a gente rodar de novo e em seguida eu trago o bastidor para vocês. Empurrar meio mundo de gente, pô, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. A gente tava pronto para. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada pra gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? Garnier foi o único, cara, o único. A Marinha, desde o começo, foi a única que apoiou ele 100%. O resto tirou o corpo. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né, o Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali. Você tá entendendo, mas não fez. Foi frouxo, entende, cara? E tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. Eu quero só destacar que esse áudio cita explicitamente o Ramagem, que é o personagem que o presidente da Câmara resolveu colocar o pescoço dele à prova, o Hugo Mota, para tentar anistiar, salvando também o Bolsonaro, que deixou isso muito claro ontem, numa entrevista ao UOL. O Bolsonaro disse textualmente que se travar o processo contra o Ramagem, o dele também está parado. Então, assim, não tem segredo sobre o que está acontecendo e que tipo de serviço o Hugo Mota está prestando. Gente, eu vou contar um pouco do histórico desse áudio, que, como o Balza disse, foi revelado ontem no Jornal Nacional, numa reportagem que inclui o time de Brasília. Eu vou trazer aqui um pouco do bastidor. Esse policial federal, como eu disse, foi preso em novembro do ano passado, às vésperas do G20, porque ele integrava esse núcleo golpista, e quando a PF se deu conta do tamanho do contágio, da participação dele, da gravidade dos achados, decidiram apartá-lo de vez de qualquer tipo de atividade. Não estava envolvido em atividade de baixo escalão, ele estava integrando a segurança do time do G20. Qual que era até então a participação dele? A PF sabia que ele repassava informações sobre o itinerário do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a esse núcleo golpista, que ficou ali até as vésperas da virada de 22 para 23, 1º de janeiro, quando o presidente eleito assume, buscando uma forma de viabilizar o golpe. Só que aí, quando a PF prende ele, fazem a perícia. E os áudios, basicamente, esse é um pedaço do material que foi enviado ontem ao Supremo Tribunal Federal em relatório complementar, basicamente baseado no que foi encontrado no telefone deste policial federal. O telefone deste policial federal revela ainda o grau de contágio dentro da própria PF, que está cortando na própria carne, porque ele relata o plano golpista de assassinato e etc., a um delegado da Polícia Federal. Um outro delegado. Ele era agente, ele fala com um delegado da PF. Então, a gravidade do material apreendido foi tão grande que, sim, a Polícia Federal fez um adendo à denúncia que será julgada na próxima semana. Este é o material que embasa o tal relatório complementar
citado pelo diretor-geral da Polícia Federal lá atrás e que foi usado como algo muito ruim ou algo muito deletério às defesas durante aí um bom tempo pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF se defrontou com esse material a partir de novembro do ano passado, quando o relatório já estava, o final, né, já estava bem adiantado. Para fazer a perícia leva tempo e até periciar precisou desse intervalo. Ontem, portanto, o material foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e a expectativa dos investigadores, Camila, é de que ele faça muita diferença na forma como o Procurador-Geral da República vai apresentar a sua denúncia na terça-feira, dia 20, ao Supremo Tribunal Federal. É porque tem uma questão que é objetiva e dá a gravidade desses áudios, é que a própria Polícia Federal, nos 2 relatórios que envia, esses relatórios complementares, que a gente também tem aqui em Brasília, ela diz que o áudio não só fala da gravidade, demonstra a gravidade, mas que bate exatamente com o que já existe na investigação. Datas, estações rádio base, que é a localização dos investigados, os planos. Então, não é só uma gravação que é nova e que dá a dimensão de gravidade, ela reforça elementos de prova. Inclusive, em um desses relatórios enviados ao Supremo, a PF diz o seguinte: a Polícia Federal logrou êxito, conseguiu recuperar o arquivo de backup do aplicativo WhatsApp desse policial, o Vladimir. E esse arquivo estava armazenado, em sua maioria, no notebook funcional. Ou seja, olha a sensação de impunidade. O backup do aplicativo de mensagens estava no notebook funcional do policial federal, que, usando um computador funcional da PF, estava tramando contra a democracia e também detalhando o plano de morte de autoridades. E aqui a PF fala o seguinte: o que a gente identificou foi o registro de conversas relevantes para o contexto investigativo. E aí a PF retrata: novos elementos de prova ratificam, ou seja, reforçam o contexto fático criminoso descrito no relatório final da Polícia Federal, aquele de mais de 800 páginas. E aí, deixando muito claro que o Vladimir Matos Soares, que é esse policial federal, foi arregimentado e integrou essa organização para dar um golpe de Estado, e também admitindo em mensagens de áudio que integrava a equipe de operações especiais, como o Márcio Falcão, aqui de Brasília, mostrou, estava pronta para matar meio mundo. Esse termo foi usado por ele mesmo. Há também outros 2 novos trechos que o Márcio teve acesso, e um deles que ainda não, que é inédito, que a gente ainda não tinha mostrado. Nesse trecho, o Vladimir fala o seguinte: meu filho, se as coisas mudarem lá para frente, e se por acaso um desses ministros do STF forem ser presos, e aí com o erro de português dele, principalmente o Alexandre de Moraes, pode saber que o senhor vai ser convocado para estar em uma das equipes, caso a PF venha fazer isso, ou seja, conversa com outro policial. E o senhor estando em uma equipe dessa, eu, o Vladimir, que é o denunciado e é réu, gostaria muito de estar na sua equipe para fazer sua segurança. Um abraço. E um último trecho, só para terminar, já que o material é grande e tem esses trechos inéditos que o Márcio Falcão conseguiu, dá para perceber, segundo o relatório da PF, que esse Vladimir estava muito empolgado para as coisas acontecerem. Depois ele até xinga o Bolsonaro para dizer que o Bolsonaro deu para trás, mas que estava tudo muito certo para ele, usando as palavras desse réu, esperar o ladrão subir a rampa e também responsabilizar o pessoal dos militares. Ele então se referindo a Lula e dizendo do golpe da forma mais clara possível.